pessoal, eu sou o Dr. Alan Arruda e hoje vamos falar sobre um tema que gera bastante dúvida na população geral e até em profissionais de saúde. É a famosa capsulite adesiva ou ombro congelado, tá certo? O que é esse ombro congelado? Bem, ela é uma patologia, uma doença inflamatória, ela vem através realmente de um processo inflamatório e desse processo inflamatório que compromete todo o ombro, desde os seus tecidos mais superficiais, vou mostrar aqui no modelo, né? Desde os tecidos mais superficiais, a bolsa, né? A bursite, né? Também os tendões geram uma tendinite e ela aprofunda nos tecidos mais internos da articulação do ombro, né? Na cápsula articular, nos ligamentos, tá? E uma vez que ela inflama esses ligamentos, essa cápsula, né, que é um conjunto de ligamentos, isso vai ocasionar uma proliferação exagerada de tecido cicatricial fibrótico. Então isso, por fim, gerando uma contratura, uma contração e um espessamento desses ligamentos, tá? Então imagine que isso não acontece em termos de sintoma com a pessoa. Primeiro, há uma fase de dor, muitas vezes intensa e incapacitante, levando a pessoa às vezes até a emergências de hospital. E com o passar do tempo, juntamente com essa dor, vai ocorrer uma restrição da mobilidade do ombro, tá certo? Por fim, a inflamação tende a passar, ficar apenas a restrição e eventualmente, como esse é um processo autolimitado, né? Ele tem começo, meio e fim, a pessoa ocasionalmente resolve os sintomas, na maioria dos casos. Qual é o grande problema então? É que isso pode durar de 1 a 3 anos, é extremamente longo. Você imagina uma pessoa ficar incapacitada do ombro por 1 a 3 anos. O diagnóstico dessa patologia é clínico, certo? Esse paciente tem que ser examinado por uma pessoa experiente em diagnosticar essas doenças. É muito comum a gente se basear profissionais mais despreparados até, ou até por consultas mais rápidas de emergência, se basear em exames de imagem, ultrassom e ressonância. Se não houver uma suspeita, às vezes só vai demonstrar a inflamação superficial, que também ocorre, a bursite, e o paciente vai tratar erroneamente essa bursite e não vai se solucionar. Porque a capsulite às vezes precisa de uma abordagem mais específica, certo? Vale lembrar que essa patologia ela é mais comum em mulheres que em homens, é um pouco mais comum de fato. Ela vai ali dos 30 aos 60 anos, né? Um paciente mais de meia idade, tá? E mais uma vez o paciente diabético não só sofre mais com capsulite, enquanto na população geral ela vai corresponder a 3 a 5% de incidência em toda a vida da pessoa. No diabético isso chega a 30%. 30% dos diabéticos vão ter capsulite adesiva e essa capsulite adesiva no diabético ela ainda é mais agressiva, tá certo? Outras causas também de capsulite adesiva são cirurgias torácicas, né? Cirurgia para coração, cirurgia para mama, câncer de mama, radioterapia na região da mama, por exemplo. É muito comum senhoras, quando fazem a mastectomia e vão para a radioterapia, evoluir com capsulite adesiva, tá certo? Diabetes, como já foi falado, problemas da tireoide. A gente percebe então que a capsulite tem um componente autoimune, né? Ela é uma doença também que ocorre por uma resposta exagerada do organismo da pessoa, tá certo? Bem, o que a gente pode fazer com um paciente que está com capsulite, com o ombro congelado? Primeiro, identificar qual a fase onde o paciente se encontra. O paciente pode se encontrar nessa primeira fase, onde há grande inflamação, tá? Ele vai se beneficiar com medicação anti-inflamatória, com o uso de corticoides oral, intramuscular e até infiltração de corticoides, né? Onde a gente vai com uma agulha e não por cima do ombro, mas como eu falei, é uma patologia que pega lá os ligamentos, uma infiltração intraarticular de corticoide bem nesse paciente. Se não for suficiente para sanar a dor, alguns pacientes
podem se beneficiar de bloqueio do nervo que leva a dor ao ombro, né? O nervo supraescapular. A gente faz bloqueio com anestesia do nervo, tá certo? Isso tudo para tirar o paciente dessa fase inflamatória. Tem nessa primeira fase também que ter muito cuidado com a fisioterapia. Desde que façam apenas métodos de analgesia, evitando gelo. Eu gosto muito de evitar o gelo nesse caso para não irritar o nervo, para não gerar cronificação de dor. Mas de forma alguma na fisioterapia fazer grandes movimentos intempestivos buscando o ganho da amplitude. Isso até pode agravar o quadro de capsulite. Então a gente tem que primeiro tirar o paciente dessa crise de dor. Quando evoluir para uma fase mais posterior, onde o componente principal de incapacidade é a limitação do movimento, a rigidez, aí sim esse paciente se beneficia demais com a fisioterapia em grande frequência. Eu gosto bastante também da hidroterapia, tá certo? E tem que ser feito, fora isso, tem que ser prescrito ao paciente pelo fisioterapeuta, pelo médico, alongamentos para serem feitos seriadamente em casa, tá bom? Com isso tudo, pessoal, a gente ajuda a grande maioria dos pacientes. Uma pequena minoria pode ocorrer de ficar uma sequela. O paciente realmente, nem com todos esses métodos, ele pode ficar com uma restrição de movimento e ele precisar fazer uma artroscopia de ombro para liberar essas aderências ou uma manipulação do ombro sob sedação, uma manipulação cuidadosa do ombro sob sedação. Os pacientes que tendem a ficar com essas sequelas são, mais uma vez, os diabéticos. Eles têm, pela agressão, eles tendem, às vezes, a se tornarem mais cirúrgicos do que a população geral. E no diabético não é tão legal, ele não tem grande benefício com a manipulação, ele realmente é mais beneficiado com uma artroscopia, tá certo? Pessoal, espero ter podido explanar esse tema, um tema realmente espinhoso, difícil, tá? E até breve, né? Até a próxima, para mais um vídeo sobre alguma patologia, alguma dúvida do ombro, tá bom?